Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui no Conexão Mesa e o nosso convidado de sempre está aqui. Descansou um pouquinho, agora voltamos, né? Pastor Rafael Donola. Como é que você tá? Tudo certinho, pastor? Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Paz do Senhor, ouvintes, amigos, irmãos em Cristo Jesus. É um prazer aqui a gente retornar aqui ao Conexão Mesa, esse podcast abençoado, né? Esse papo gostoso, né? Esse trocar de ideia que fala das coisas do reino, que fala das coisas de Deus. Descansamos, pastor. Descansamos aí esses dias. A gente foi para Botucatu ver a família. Retornamos, tivemos ali um culto abençoado da virada. Iniciamos 12 dias de clamor ali na igreja, 12 cultos consecutivos orando, buscando a Deus. E agora a gente retorna aqui para o podcast Conexão Mesa, nas quarta-feiras, para a glória de Deus, para a gente ter esse bate-papo gostoso, esse momento especial para a glória do Senhor. É verdade. Então deu para descansar bem, pastor Rafael? Ah, sim, com Vamos certeza. ver os internautas que estão com a gente aqui, para nós dar uma olhadinha como é que tá o som aí, que nós estamos fazendo hoje a técnica e também apresentando junto com o pastor. Os internautas já dá o ok para nós aí, para ver como é que tá chegando o som, que a coisa nós aumenta um pouco, diminui um pouco. Beleza, aí, queridos, vocês que ouviram aí o pastor Jefferson falar, já tá aqui com a gente aqui minha esposa, Jaqueline, minha filha Kimberly, também tá aqui o evangelista Calixto, o irmão Rodrigo, também aqui o irmão Josias, são esses irmãos que escreveram aqui, eu não sei se tem mais alguém que não escreveu. Manda aí um ok, como que tá a qualidade de som, qualidade de imagem, que nem o pastor acabou de falar, né, ele tá fazendo toda a técnica ali da mesa também. Então, realmente, assim, às vezes a gente não consegue ter uma noção se tá bom, se tá baixo, se tá saindo. Então, se alguém puder mandar esse feedback aí pra gente, vai ser muito bom. Vai ser bênção. Manda aí, ó. Tá tudo ok, tá aparecendo bem, tá dando pra ouvir bem, pra gente ir pro nosso assunto de hoje, tá bom? É verdade. Pastor Rafael, também agora nós estamos produzindo as nossas canecas aqui. Mostra a sua caneca lá pros internautas, dá uma olhadinha lá. Aí, pastor, respondeu aqui, o nosso irmão Josias respondeu aqui, som e imagem estão ótimos, glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Então, o pastor Jefferson, né, ele fez o contato com a gente aqui no final do ano, né, e a gente fez as canecas aqui, ó. Essa aqui tem com a minha imagem aqui, opa, vou achar na câmera aqui, ó. Opa, peraí. Aí, agora ficou bom. Maravilha. Agora ficou bom. Esse projeto novo, né, essa loja aqui É verdade. Da rádio, né, o pastor vai falar aí melhor pros irmãos. Temos também a caneca aqui, pastor, ó. Caneca da rádio, que é do programa de rádio, né, da Rádio JRM, com QR Code aqui também para fazer o download do aplicativo. Também do podcast Chique na Mulher, que é a apresentadora a Dani Souza, que é a esposa do Zinho. Também a caneca do podcast Shekinah, que é do Zinho, apresentador do podcast Shekinah. Também a caneca do Shekinah Teens. Que legal. Glória a Deus. Hoje, ouvintes, não vai ter o QR Code ali, porque eu estou fazendo a técnica aqui, né? Eu não consegui colocar o QR Code, mas da próxima vai estar o QR Code para você apontar se você quiser adquirir uma. Agora, se você quiser adquirir uma aqui com a gente, só mandar mensagem para nós aqui, né, pastor? Pode mandar aqui mesmo, já no ao vivo. Fala, eu tenho interesse, daí se a gente não tiver o contato, você envia o contato. Se a gente já tiver, depois a gente conversa com o pastor. E com certeza você vai ser um abençoador, né? Todo esse trabalho que está sendo feito da loja tem como objetivo de fazer com que o trabalho aqui continue, né? As coisas aconteçam aqui para a glória de Deus. Essa rádio que tem sido uma difusora do evangelho, né? Verdade. Da pregação do evangelho, tanto na rádio, que é transmitido 24 horas, como também aqui nos podcasts, né? Que são podcasts cristãos, né? Para a glória do Senhor. Verdade. A caneca, olha pra você ver, ó. Tem a fotinha. E também o tema. Não é? Nós podemos fazer personalizado com o seu nome e com Glória a sua foto, né, pastor Rafael? Glória a Deus. Pastor Rafael, qual é o nosso tema de hoje? O que vamos falar já nesse... Bem dizer, eu fiz só um spoiler na quarta-feira passada, mas estamos abrindo, na realidade, hoje, né? Sim. Qual é o nosso tema de hoje? Qual o tema que vamos abordar para os nossos internautas? Pastor, o tema de hoje é muito importante de que quem está ouvindo, né, participando da programação, também entre, comente, porque é um tema aberto, né, um bate-papo mesmo, assim, que é quais são as expectativas para 2025. Né? Esse é o tema, é a proposta do nosso bate-papo de hoje, que eu vou conversar aqui com o pastor Jefferson e também com vocês, né? O Rodrigo escreveu aqui, ó, essa canequinha com um cafezinho, muito bom. É isso mesmo. É verdade. Muito bom mesmo.
E aí a gente vem, entrou o irmão Daniel também, minha filha Kelly, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Mandem perguntas, né? Entrem no assunto, né, pastor? Verdade. Por mais que vocês não estão aqui na mesa, e também podem estar aqui na mesa também. Estão convidados já, né, pastor? Estão convidados também, num próximo programa. Ó, pastor, eu tenho interesse de estar lá também fazendo. Viu? Aproveitar, vou dar notícia para ele já. Ó, a partir agora do próximo podcast, quando o pastor Rafael tiver convidado, é ele que vai apresentar sozinho. Oh, aqui. Meu Deus. Maravilha. Que responsabilidade, hein, pastor? Meu Deus do céu. E eu vou convidar vários desses irmãos que entram aqui pra gente conversar, pra gente bater esse papo aí, falando das coisas de Deus. Então, pastor, entrando no assunto, né, e que os irmãos também participem desse assunto, quais são as expectativas, né, para esse 2025, né? É assim, né, pastor? A gente pastoreia a igreja esse ano aqui, por misericórdia de Deus, estão fazendo 10 anos. Dia 11 de janeiro fez 10 anos que eu pastoreio, né? Que eu sirvo a Deus. 10 anos já? 10 anos. É tempo, né? É um tempinho bom. É uma estrada, né? É uma estrada. Ainda eu sei que para alguns pastores que talvez vão ver, falar, isso aí não andou nada ainda, né? Mas quem tá no ministério sabe da importância desse número, né? É verdade. Da dificuldade, 10 anos sem interrupção, né? Pastoreando. Desde a primeira igreja que a gente assumiu, uma congregação bem pequenininha em Botucatu, do bairro Recreio do Havaí. Aí passamos por algumas outras e aqui hoje na cidade de Itapeva, servindo a Deus já há 5 anos e meio já, né? 5 anos e meio já? 5 anos e meio aqui em Itapeva. Que bênção. Pra glória de Deus. Então, nesses 10 anos, assim, por que eu tô falando disso? Porque o assunto tem a ver com isso. Faz 10 anos que eu vivo essa questão do culto da virada, por exemplo, como pastor, né? Já participava quando era membro, né? Quando era obreiro, mas como pastor 10 anos. E o que eu percebo? Muitas pessoas depositam, né, a sua fé de que talvez passar o momento da virada ali, orando, buscando a Deus, é suficiente para que o ano dela seja diferente, de que algumas lutas que ela viveu no ano anterior não vai existir no novo ano. E assim, é claro que eu sou muito a favor, até por isso todo ano a gente faz, eu não abro mão de fazer esse momento, a gente sempre faz uma santa ceia na virada, a gente não abre mão disso, eu acho muito bom entregar a Deus, consagrar ao Senhor o ano na virada, agradecer pelo ano passado, mas a grande verdade é que não existe uma mágica, né, pastor? Verdade. Do dia 31 pro dia 1º, é só uma mudança de calendário, né? Não é um passo de mágica, né? Que vai mudar tudo. Não é um passo As contas vai ficar tudo pago, vai entrar tudo zerado. Glória. Imagina, pastor, tá tudo zerado pro dia 1º. O pessoal da Carlos Bahia, da Magazine Luiza, falou: não precisa pagar mais nada, vira o ano, né? Não... Fechou tudo, né? Tudo zerado agora. Começar do zero. E não é assim que funcionam as coisas. Assim que funciona, né? Tá aqui também o meu amigo, o pastor Andros, também seja bem-vindo. E aí é importante a gente falar isso, porque muitas pessoas fazem muitos votos com Deus na virada, né? Eu sou um deles, já fiz várias vezes votos do tipo, não, esse ano eu vou evangelizar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou visitar mais pessoas, esse ano e tal. E o ano, assim, pastor, a gente tem 365 dias, mas se você não tomar um posicionamento, olha, passa aqui, ó. Verdade. Que é uma bala. E aí, passa rápido demais. Nada, e acaba não fazendo nada. Chega lá, junho, julho, que você olha e fala, poxa, eu não comecei. Já metade do ano, metade do ano, não comecei aquele projeto que eu ia começar, né? Quando vem agosto, setembro, quando chega outubro, você fala, não dá mais tempo. Deixar para outro ano. Deixar para outro ano. E aí, quantas pessoas que estão virando de ano em ano e não tirou as coisas do papel? Só fica né, do dia 31 pro dia 1º, sim, né? Aquela expectativa. Isso, e só expectativa. Essa é a palavra, né? Até por isso que a gente colocou esse tema. Quais são suas expectativas? Porque ter expectativas é uma coisa natural da vida. Todo mundo tem. Eu tenho, verdade. O senhor tem. Eu acredito que todos os ouvintes que estão participando possuem muitas expectativas, né? Porque expectativa é desejo, né? Intenção. Só que desejo e intenção, ele só funciona se houver uma movimentação da gente para esse propósito, para esse projeto. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas com os irmãos, né? Sobre posicionamento. Ter expectativa é bom? É bom. Tem problema ter expectativa? De maneira nenhuma. Pelo contrário, é muito bom a gente ter planejamentos. Mas o grande problema é quando a gente só fica com planejamento e a gente não se posiciona para se movimentar para que essas coisas aconteçam, para que sonhos aconteçam, para que projetos em Deus aconteçam. Então a gente precisa tomar algumas posições, tomar algumas diretrizes, né? Eu queria fazer só uma leitura inicial aqui,
Aqui em Eclesiastes, bem conhecido dos irmãos, capítulo 3. Os irmãos sabem de cor. Fala assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito. Olha que palavra. Para todo propósito debaixo do céu. E eu gosto dessa palavra porque tem muita gente que vive uma vida muito aquém de ter um propósito. Ela vive o dia a dia. Comer, beber, se tem filho, pegar os meninos, levar para a escola, vai para a igreja, vai para o trabalho. E a vida dessa pessoa, às vezes, ela fica girando em torno só do cotidiano, né? Do necessário, do que tem que ser feito. Mas ela também é um ser humano. Então, como um ser humano, ela tem sonhos, ela tem projetos, ela tem coisas que ela quer viver, tem promessas de Deus. Quantas pessoas que nessa questões de virada de ano, em determinado ano, recebeu uma profecia de Deus. E eu tô falando de profecia de Deus, não tô falando de falsa profecia. Deus falou, olha, eu vou te usar, eu quero te levar para alguns lugares, vou te abençoar, eu vou mudar a sua vida em determinada área. E aí o ano passou e a pessoa não viu acontecer. E às vezes ela acha que foi ou uma falsa profecia ou que Deus se enganou a respeito dela e não é verdade. Né? Tem muitas coisas que a gente ouviu que não foi falsa profecia e com toda certeza, isso aí não tem nem dúvida. Deus não se engana daquilo que ele fala. Verdade. Deus não se engana daquilo que ele fala. Então aonde está o problema, pastor? Com certeza é em nós mesmos, né? Com certeza eu sou o problema, né? Verdade. Com certeza eu sou o problema de algumas coisas na minha vida não estar acontecendo, sabe? A gente precisa se posicionar também. Precisa se posicionar, porque daí, às vezes, é muito mais fácil eu abraçar com a minha dor, com a minha frustração de não ter acontecido, daí eu chamo o senhor, falo, pastor Jefferson, ano passado, Deus falou isso comigo. Ou eu projetei fazer isso, mas não aconteceu nada. Não aconteceu, mas né? por causa de não sei quem, por causa de não sei o quê, por causa disso, faltou dinheiro. E a gente começa a pontuar as coisas que faltaram para ter uma desculpa, né? Verdade. De que por que a gente não chegou naquela meta, naquela direção. Só que a grande verdade, irmãos, que realmente é fato. Ó, tá aqui chegando o meu pastor Claudinei. Deus abençoe, pastor. Pastor Claudinei, nosso superintendente ali na cidade de Buri. Participa também da conversa aí, pastor. Manda pergunta, argumenta. Pastor Andros, o Josias, que é o nosso líder de louvor, irmão Rodrigo, entra aí, fala aí. E a gente quer ouvir vocês. E assim, pastor, ficando nesse assunto, a falta de posicionamento faz com que o tempo vai passando. A gente vai se envelhecendo, alguns planos... Ó, eu vou falar, vou me expor aqui, ó. Eu tô escrevendo um livro, pelo menos faz 5 anos. Sério? Eu não sabia. Sério. Como que é o nome do livro? Pode falar o nome? Aliás, eu tenho 2 livros, né? 2 livros? 2 livros. Um é para casais, conteúdo importante. Eu escrevo um casamento abençoado. Tô escrevendo já faz um bom tempo, falando sobre a importância de um relacionamento em Deus, o que a gente pode fazer como marido para ter um casamento melhor, o que a esposa pode fazer e tal. E tô escrevendo já faz um tempo. E também falo sobre o chamado. E é importantíssimo também. Eu falo muito sobre como identificar o chamado, o nosso chamado, as dificuldades, que é a introdução no ministério. Eu tô escrevendo isso faz 5 anos, rapaz. 5 anos que eu escrevo. E aí todo ano, às vezes na virada de ano, eu me dou uma empolgada, pego o computador, sento lá e começo. Aí faço uma revisão do que eu escrevi, alguma coisa eu mudo. Chega no metade do ano, para. E aí, eu tô me expondo. E isso é uma área da minha vida que eu preciso melhorar. Mas quantas áreas da minha vida, e os irmãos que estão ouvindo aí, também tem projetos que estão aí sempre, a gente tá mexeninho, mas não sai do papel, não anda, não caminha. Mas igual você falou, esse daí ainda ele... Não é que ele não é relevante, é que ele ainda não aconteceu, mas tem às vezes situações que a gente não pode abreviar, né, pastor? Sim, exatamente, muito, muito bem colocado. Existem coisas que elas, de repente, elas estão acontecendo, mas se não acontecer, vai passar. A frustração é minha. Pode esperar um pouco, né? Pode esperar, e é uma frustração pessoal. Mas existem coisas que, por a gente não se movimentar, não gera só uma frustração pessoal. Ela gera um prejuízo para o reino. Verdade. Porque se Deus falou com alguém que quer usar essa pessoa,
e essa pessoa ela não está se movimentando para esse projeto de Deus, para esse propósito de Deus, quem está perecendo de certa forma é a obra de Deus. Porque se Deus falou, por exemplo, com o senhor, olha, eu quero te levar em determinado bairro, determinada cidade, determinada região, para mim te usar lá. E aí o senhor resiste. Deus, eu não estou pronto. Senhor, eu não estou preparado. O senhor tem que orar mais para frente. Agora eu tenho que cuidar da minha família. Agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O tempo está passando e aquelas pessoas que Deus queria salvar através da sua vida, não estou dizendo que Deus não possa usar outras pessoas, mas, de certa forma, por o senhor não se mergulhar nesse chamado de Deus, não se envolver nessas coisas de Deus, muitas pessoas, de repente, estão perecendo. Verdade. Por causa da nossa falta. E isso é um ponto, né? Mas a conversa nossa sobre expectativa é isso, irmão. Se tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o meu propósito para esse ano? Verdade. Só entrar no ano e pronto? E isso que você falou, pastor, foi muito importante porque às vezes a gente quer chegar no tempo de colher, né? Sim. Mas a gente não sabe o tempo de plantar. Exatamente, perde o tempo de plantar. Ó, um outro versículo que eu ia ler, Eclesiastes 11:4, que é em cima disso que o senhor acabou de falar. Ó, quem observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca cegará. A expectativa de colher, mas também tem o plantio. Exatamente. Se a gente ficar esperando só a oportunidade certa, o tempo certo, a gente vai deixar de fazer coisas. Existem coisas que a gente tem que criar a situação. Entenda bem, tudo tem Deus. A gente não, até eu vou, quando entrar na parte dos conselhos, eu vou falar sobre a gente melhorar o nosso relacionamento com Deus, que é extremamente importante para que a gente saia da expectativa para viver realizações, né? Para que a gente saia da expectativa para viver realizações. Não tem nem como discutir isso daí. A gente tem que estar bem com Deus. Só que existem coisas que eu, como ser humano, eu preciso me posicionar, me lançar e ir para algumas situações, para alguns lugares que aparentemente não é a oportunidade. A gente olha e fala, poxa, mas isso aqui é oportunidade, né? A Bíblia não fala assim, ser fiel na onde? No pouco. No muito? Porque no muito eu te colocarei. Então, quem coloca no muito é Deus, mas quem trabalha no pouco é eu. Verdade. E é difícil das pessoas entenderem isso. Normalmente, a gente está esperando a oportunidade do muito. E a gente perde a oportunidade de trabalhar no pouco. É o que a Bíblia fala, a gente tem que ser fiel no pouco, para daí você ser fiel no muito também. Exatamente. Pode ser a irmã Sônia Damasio, pode ser a irmã Neide, Deus abençoe. Um prazer receber aqui as nossas irmãs. Então, é isso. Se de repente, vamos colocar exemplos para entender isso daí. A pessoa ela estudou, ela se preparou, glória a Deus por isso, isso é muito bom. Só que ela aparece um emprego para ela estar desempregada numa área que, de repente, não é a área de atuação dela. Às vezes ela nem quer aquela oportunidade. Ela fala assim, eu vou trabalhar lá, eu me preparei para isso e tal. E ela não entende o que Deus pode estar fazendo. De repente, aquela porta que ela vai entrar, aquela oportunidade que ela vai iniciar ali trabalhando, não é ainda o que Deus vai fazer. Mas é a oportunidade que Deus vai trabalhar. Faz parte do caminho, Faz parte do caminho, do processo. De repente, nem para trabalhar na mesma empresa, mas de repente, aquilo que ela vai aprender naquele lugar, aquilo que ela vai executar naquele lugar, as pessoas que ela pode conhecer naquele lugar, podem levar ela para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. E a gente não consegue entender esses processos de Deus, sabe? Às vezes, a gente só fica naquela frustração de, mas... poxa vida, eu tenho tanta capacidade, eu tenho isso, por que Deus não faz? É porque eu preciso começar a trabalhar nas pequenas coisas, no pouco mesmo. Porque no muito o Senhor vai nos colocar. Verdade. No muito o Senhor... E o tempo, né, do chamado pouco que a gente fala, é o tempo da fidelidade. É o tempo de eu provar para Deus, eu estou sendo fiel. Lembra da parábola dos talentos? Não é interessante? Sim, verdade. Fala que ele deu para um 5, para outro 2 e para outro deu 1. O que ele deu 5, foi lá, trabalhou, multiplicou para 10. O que deu 2, ele foi lá, trabalhou, multiplicou para 4. Mas o que deu 1, falou, eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor se ira. Então eu fui lá e enterrei o meu talento. Olha, Deus não queria que ele multiplicasse para 10. Deus simplesmente queria que ele trabalhasse. Independente... granjeasse. Independente da quantidade que ele ia entregar para aquele senhor. Verdade, e o pessoal pensa que um talento era pouco, e não era pouco, se for ver no valor de dinheiro, era muito. Imagina, era muita coisa, exatamente.
Vamos ver um comentário aqui. O irmão Daniel escreveu assim: Deus sempre tem grandes propósitos sobre nossas vidas, mas é necessário um posicionamento da nossa parte. O tempo é precioso, mas às vezes deixamos ele passar. Deixamos de viver o propósito de Deus. O Moisés também entrou aqui. Pai, Senhor Moisés, Deus abençoe. Mas o que o evangelista Daniel escreveu aqui é perfeito, essa definição dele. Deus, ele não se engana, Deus, ele não erra. Mas a gente, às vezes, por ficar, às vezes, só na expectativa, e assim, pastor, a gente vive no meio da fé, e fé é uma das coisas que eu vou falar também aqui como posicionamento, mas a fé que Deus espera da gente não é aquela fé inerte. O que é uma fé inerte? Aquela fé de orar e não se movimentar, ficar parado. Eu quero um emprego, eu oro em casa. Deus, o Senhor vai preparar um emprego. Deus, ele pode enviar alguém lá na porta de casa trazer um emprego? Pode, claro que ele pode. Deus pode fazer meu telefone tocar na hora que eu orar ali, terminei de orar, toco o celular, Rafael, você tá precisando de emprego? Tô te contratando. Deus pode fazer? Pode. Mas na maioria das vezes, Deus não vai fazer desse jeito, pastor. Verdade. Na maioria das vezes eu vou orar, eu vou me levantar, eu vou colocar uma boa roupa, eu vou fazer meu currículo e eu vou sair pela cidade. É a minha fé, né, pastor? E aí eu vou entregando o currículo e aí eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Verdade. Então isso é um exemplo. E aí, se a gente for para o ministério também, eu tenho fé que eu vou ser um pregador um dia. Mas aí, tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem se consagrado? Tem buscado mas Deus. eu não recebo oportunidade. Mas se o seu pastor te chamar para você pregar num culto no lar, você vai pregar com alegria, com empolgação? Você vai rasgar o coração lá e pregar como se tivesse uma multidão? Ou que é só uma oportunidade, às vezes, para pregar num congresso, num dia que você vai ser visto? Então, são essas coisas que a gente olha, e se a gente só cria expectativa em cima disso, a gente não vive o que realmente Deus quer que a gente viva. Então começou 2025, pastor. O tema de hoje é quais são as expectativas para 2025. O mundo tá gritando que vai ser um ano difícil. A gente tá vendo agora essa polêmica de taxação de PIX do governo, o pessoal nas redes sociais falando, e realmente eu me posiciono assim, em cima disso. Eu acho que foi um grande equívoco, vai prejudicar muito a camada mais simples da sociedade, o trabalhador. Vai sofrer na parte mais fraca, né? Parece até que estão lutando para revogar, e se revogar vai ser muito bom. Mas se ficar desse jeito, quem vai sofrer vai ser o trabalhador. E aí já estão chamando que quem é contra porque é sonegador de imposto e tal. E não tem nada a ver. Quem é da camada mais simples, que é o meu caso, sabe da importância de cada centavo. Verdade. De cada centavo. Então, falando sobre expectativa, a expectativa nessa questão financeira, para os especialistas é ruim. Falando sobre expectativa para quem é da igreja e vê o andamento das igrejas em geral, não é a minha igreja, é das igrejas em geral, às vezes tem algumas expectativas negativas, né? E em todos os contextos assim, a ideia de que o mundo passa é uma ideia pessimista, de que o ano é difícil. Não é uma ideia, não é uma ideia favorável. Não é expectativa boa, né? Boa. Só que a grande verdade é que quem está em Cristo Jesus, quem serve a Deus, não é que não vai ter aflição, não é que não vai ter provação. É bem verdade que em algum momento desse ano 2025 a gente vai passar por algum momento de angústia, de aflição, de dor. Mas a expectativa de quem está em Deus é ver promessas de Deus sendo realizadas sobre a nossa vida. Essa é a verdade. Verdade. Não só promessas, como cuidado de Deus cotidiano, né? O Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Pai Nosso que estás no céu, seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Daí ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu gosto muito dessa parte, porque quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Verbo que se fez carne, que ele é o nosso Salvador, e ele ensina essa oração dizendo, quando você pede para o Pai, para que ele envie o pão, ele vai enviar o pão, irmão, eu descanso meu coração. A gente não vai perecer. Deus, ele vai trazer providência. Em dias difíceis, o Senhor vai preparar, o Senhor vai colocar situações. Só que a ideia desse bate-papo é entender, não existe magia na coisa. Não é porque a gente, que nem eu acabei de falar aqui para o senhor, a gente fez 12 dias de clamor, 12 dias de oração. Eu creio no poder da oração, muito importante. Todos os anos a gente tem feito. Mas de mês em mês eu preciso me posicionar. Tanto em oração, como também numa movimentação favorável para que Deus me encontre. Quer um exemplo bíblico para isso? No período que os midianitas estavam lá,
destruindo toda a safra, e começava a nascer as plantas ali, a novidade da terra, vinha lá, os midianitas destruía tudo. O que Deus estava procurando, pastor? Deus estava procurando um homem, uma pessoa para se posicionar. E aí um dia tá um camarada malhando trigo no lagar, né? Num lugar que não era para ele estar lá, mas ele estava lá trabalhando. Olha que coisa, ele estava se movimentando. Enquanto os outros estavam escondidos nas cavernas, porque o texto bíblico fala que eles pegaram as rochas, fizeram fendas e se escondiam nas fendas, um homem falou: eu não vou morrer de fome. Eu vou criar uma estratégia. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou malhar o trigo, eu vou comer, eu não vou perecer. Com certeza, se ele tinha familiares, pensando também nos seus familiares. E essa movimentação do Gideão fez o quê? Com que Deus se atentasse para ele, enviasse um anjo, que teologicamente falando, todo mundo acredita que foi uma aparição do próprio Cristo, né? Foi uma teofania, uma cristofania ali, que se apresentou até ele e falou: Deus é contigo, varão valoroso. E aí ele olha para aquele anjo e fala assim: mas se Deus é comigo, por que esse mal veio? ele ainda questiona. Eu tô passando por isso, por que eu tô passando por isso? Onde estão as maravilhas que foram faladas pelos nossos pais e tal? E o anjo fala: viu, mas eu sou contigo. E acabou. E aí os irmãos sabem que ele fez prova com Deus, do orvalho e tudo. Mas o final da história, todo mundo sabe que Deus deu vitória pro servo dele. Mas essa vitória veio mediante alguém que se posicionou. E todos os personagens bíblicos que a gente prega na igreja, né? A gente exalta ali uma vitória, né? Principalmente no período dos reis de Israel, né? A gente gosta de falar do Sansão, a gente fala do Moisés, a travessia do mar, a vitória sobre o Egito. Mas eles eram homens que se posicionaram. Eles não ficaram só na expectativa das coisas. Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo o quê? Que marcha, Moisés. Ora aí. Vamos pra frente, vamos pra frente. Vai, rapaz. Verdade. Entra no meio, toca, pega o cajado. O que você tem na mão aí? Tem um cajado. Então ele é uma chave aí pra você abrir esse negócio aí. Abre esse negócio aí. Verdade. Abre esse negócio, passa no meio, rapaz. E foi, e passou, e venceu, viu os exércitos sendo ali naufragados. Ô, pastor Sérgio, seja bem-vindo também, meu amigo. Deus abençoe muito. Então, queridos irmãos, quando a gente olha para a virada de ano e a gente só coloca esse peso da fé, e a fé, entenda que eu não estou falando da fé bíblica genuína, aquela fé em Deus, a fé que movimenta montanhas. Estou falando da fé, às vezes, ligada só ao nosso contexto religioso, de que porque eu tomei Santa Ceia no primeiro dia do ano, ou porque eu ajoelhei, e aí, irmão... Aí eu vou entrar numa polêmica aqui. Ou porque eu passei com determinado tipo de roupa, que nem é da nossa fé, mas é uma coisa muito perigosa. Se eu passar de amarelo, tá, o pastor Jeff tá de amarelo, irmãos. Vou chamar dinheiro aí. Amarelo é grana. Aí, se fosse assim, não passava. Amarelo é grana, então... muito simbolismo, né? Simbologia. Exatamente. Né? Aí é muito pouco para mim colocar o meu ano nessas coisas, é muito pouco. E aí quem... Meu, passo de amarelo não trabalha pra ver, né, pastor? Passa de amarelo. Passa de amarelo e não levanta às 6 horas da manhã. Não levanta aí. Verdade. Não vai acontecer nada. Então, ter expectativas, irmãos, é muito importante. Orar, clamar, como a gente fez. Passar virada na igreja é muito importante. Mas, na realidade do dia a dia... Se a gente não se sacudir, se a gente não se movimentar, se a gente não for trabalhar, se a gente não orar constantemente, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, não vai haver mudanças. Eu até marquei uma frase assim, que parece uma frase muito tonta, muito boba, mas eu acho muito interessante. Sem mudanças, não há mudanças. Se nada mudar, não vai ter mudança nenhuma. Se eu fizer tudo como eu fiz no ano de 2024, eu vou colher tudo que eu colhi no ano de 2024. Verdade. Infelizmente, às vezes a gente não se atentar, pastor Rafael, a gente se torna recorrente nas mesmas atitudes, né? Recorrente. O pastor Claudinei escreveu: todos os servos de Deus foram chamados para um propósito. É verdade, pastor Claudinei. É isso. E a gente precisa entender qual é esse propósito e correr para esse propósito. Mais do que entender, é correr para ele. O pastor Jefferson, eu conversando com o pastor, até abrindo aqui um pouco, ele tinha muito sonho de viver isso aqui, rádio, e trabalhar. Então ele teve oportunidades lá atrás, e algumas coisas não aconteceu da forma como ele, de repente ele esperava, mas ele manteve o sonho aceso no coração, o projeto no coração,
Mas com toda certeza, tem a mão de Deus? Glória a Deus, com certeza. Eu sei que quando ele falar, ele vai glorificar Deus. Mas ele se movimentou. Eu duvido que ele foi pra casa dele, deitou lá e falou assim, eu vou ficar deitado aqui. No começo que eu vim da rádio, pastor Aí. Rafael, sabe o que aconteceu? Eu não tinha nenhum parceiro, né? O Zinho ainda não tava com a gente. Sim. E era um mês frio. O que eu fazia? Eu levantava 5h30 e orava até 6h30 Aí. da manhã. Um dia só? Você fez isso? Todo dia. Até Deus começar a abrir as portas. Você tá entendendo? Foi, eu acho que mais de 3 meses a fio. Então, mas por que não orou um dia e depois falou, não vou orar mais? Não, tem que porque perseverar. perseverando, uma das coisas que eu marquei aqui. Então, para começar o assunto, pra gente ver coisas na nossa vida mudarem, transformar, tem que perseverar. E a questão da perseverança é isso, pastor. É a gente insistir em coisas que a gente não tá vendo ainda acontecer. É isso aí, verdade. Essa é a questão da perseverança. Porque perseverar quando tá caminhando, por exemplo, vou falar o meu contexto de igreja, com um pastor. Perseverar quando a igreja tá num tempo bom, tá cheia, os irmãos estão vindo, e os irmãos estão cultuando com alegria, não é difícil ir pra igreja, abrir a igreja lá e cultuar. Aí quinta-feira é dia de culto, ô glória, vamos lá. Lotado, que Os bênção. irmãos vai vir, vai cultuar, vai dar glória. Domingo, ô glória, vamos lá, vai ser benção. E quando você passa uma fase, como todo pastor passa, em que os irmãos não estão indo, em que a igreja está passando, a gente usa alguns termos pentecostais, passando um vale, passando um vento, né? Passando um tempo difícil, é difícil. Só que nesse tempo é o tempo de perseverar. Esse tempo que a gente não tá vendo as coisas, esse tempo da tristeza, da frustração. Sabe que eu ministrei domingo na Santa Ceia, pastor Jefferson? Sobre se é fácil a gente orar com lágrimas nos olhos. Todo mundo já fez isso, já orou no momento de tristeza, de luto, mas é fácil? Não. Mas a igreja de Atos 12, o que aconteceu lá? Morreu o Tiago. Tiago era um dos líderes da igreja. O Pedro foi preso. E a igreja vai fazer o quê? Contínua oração. Contínua oração por ele a Deus. Mas essa oração foi aquela oração fervorosa, pentecostal que a gente faz na nossa vigília, no culto de domingo à noite? Foi aquela oração gostosa? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, como é bom estar aqui na tua casa. Não foi assim. Imagine que oração dolorida que foi de saber, Deus, o Tiago morreu. Sem entender por que o Senhor permitiu dos nossos líderes que andou com o Senhor ter seu pescoço cortado e agora o outro está preso. A gente não sabe se vai ser solto ou não. Imagine que oração que foi, pastor. Foi uma oração de tristeza, de choro. Mas eles perseveraram na oração sem ver o que ia acontecer. E quando eles estavam ainda orando, Deus já estava lá trabalhando, enviando um anjo, tirando o Pedro da prisão. Como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. E é isso, irmãos. Eu gosto disso porque assim, insistir nas coisas de Deus, perseverar na oração, perseverar em propósitos, Deus está trabalhando em lugares que o meu olho não está vendo. Verdade. E é isso que eu não entendo. Né? Eu tô lá, pastor, abri a igreja, irmão. Pastor, vim aqui na rádio fazer o podcast, uma pessoa entrou. Eu vim aqui fazer o podcast, 2 irmãos entrou. Ah, vou parar. Desanimar, né? Vou desistir, 2 pessoas só ao vivo, ou se não na igreja. Ah, veio 5 irmãos só. Ah, não é pra mim isso aí e tal. Não, irmãos, persevera, insiste. Batei, abrir-se-vos-á. Insiste, vai diante de Deus. Deus, que nem o pastor falou, ora hoje, não aconteceu nada. Eu não vi o céu aberto, não vi o movimentar de Deus, não senti nada. Ora amanhã, ora na quarta, ora na quinta, ora na sexta. Vai orando. Vai falando com Deus, vai perseverando, vai caminhando. O nosso Deus que é fiel, certamente Ele vai se lembrar de nós, irmãos. Verdade. E Glória sempre a vai vir Deus. momentos para tentar quebrar a nossa expectativa, né, pastor? Sim. Eu tenho expectativa que vai fazer isso esse ano. Mas se a gente não der a decisão e realmente caminhar para a direção para isso acontecer, Glória a Deus. vai vir momento difícil, né, pastor? Vai vir. Tem pergunta dos internautas aí ou não? Então, o pastor Claudinei, ele escreveu assim, toda profecia tem hora e tempo marcado. Depende realmente do posicionamento. Importante é estar na visão até chegar ao alvo. É isso, pastor. Verdade. Perseverança. Então, você que iniciou 2025 cheio de expectativa, pastor, eu creio que esse ano vai ser uma bênção. Tá todo mundo falando que vai ser ruim, tá todo mundo falando que vai ser difícil, mas eu creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus pela tua vida. Creia mesmo. Mas além de crer,
Insista nas coisas que Deus já falou contigo já. Verdade. Insista. Persista. Mude comportamentos. Eu marquei aqui, ó, sem mudanças não há mudanças. E o que tem a ver isso com o assunto? Analisar. A gente na Santa Ceia não lê o texto lá de 1 Coríntios 11, o que fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Na Santa Ceia, a gente lembra daquilo que a gente fez naquele mês, se a gente pecou, se a gente cometeu algum pecado muito grave. Dependendo do tamanho do pecado, a gente nem participa. Dependendo do tamanho do pecado, a gente corre no irmão, pede perdão. Dependendo do tamanho do pecado, a gente pede perdão para Deus e participa. Mas na nossa vida também cotidiana, não só para isso, a gente também precisa examinar como eu estou em relação a Deus. Como está o meu testemunho? Como está a minha vida? Eu tenho prazer em orar, em buscar Deus. Tenho prazer em ler a palavra de Deus. Eu tenho prazer de congregar. Eu tenho prazer... enfim, os irmãos estão entendendo a ideia. Porque eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, Deus, eu preciso melhorar nisso. Porque ninguém é perfeito, irmãos. Verdade. Todo mundo tem uma área da vida que precisa de algum ajuste. E é bem verdade que Deus coopera, que Ele coloca a mão, que Ele ajuda, mas também precisa do meu posicionamento. É isso aí, verdade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, Ele bate na porta, mas quem abre é você, quem escuta é você, sou eu. E se eu abro a porta para Jesus, se eu escuto a voz de Jesus, Ele entra e aí Ele fala, aí eu cearei contigo e você vai cear comigo. Aí tem um relacionamento. Verdade, mas precisa ter uma decisão, né, pastor? Uma decisão. Verdade. Vamos pro nosso primeiro intervalinho, pastor Rafael? Vamos lá, daí a gente já volta, coloque aí os seus comentários, perguntas, e aí a gente volta do intervalo aí eu vou falar aí, pastor Serginho, fica aí, que nós já volta aí. Deus abençoe. Verdade. Ouvintes, você que quer adquirir aqui a sua caneca, deixa aí na live, né, pastor? Eu quero, nós entramos em contato com vocês, né, para nós fazer uma canequinha personalizada aqui do Conexão Mesa. Desse jeito você está abençoando o nosso ministério, tá bom? Então nós vamos para o nosso primeiro intervalinho comercial. Prepara as perguntas, compartilha a live. Também se inscreva no nosso canal. Nós estamos com o propósito, pastor Rafael, de nós concluirmos 1000 inscritos no nosso canal da rádio. É isso aí, é muito bom que o pastor falou. Se inscreva no canal, é fácil, é só vocês ir lá, em cima lá, tá, inscrever, clica no botão, clica no sininho. Aí nos próximos programas... Talvez nem chegue a mensagem do WhatsApp, você já vai ver lá no automático pra gente participar aí. E também, além de escrever eu quero, que você que deseja a caneca, você que tem temas pros próximos programas, pastor, fala desse tema, fala desse assunto, manda aí pra gente falar. Você que de repente quer participar, pastor, eu quero ir sentar nessa mesa aí, eu quero falar uns negócios aí, vem, vamos, vem com a gente, vai ser um prazer te receber. Deus abençoe, queridos. É isso mesmo, ouvinte. Então, nós vamos dar um tempinho para você molhar as palavras aí, tomar um cafezinho, né? E nós vamos honrar agora os nossos amigos, nossos parceiros, nossos colaboradores, as empresas que investem aqui na Rádio JRM, o nosso quadro de parceiros, tá bom? É rapidinho, não sai daí, nós voltamos já já. Confira agora nossos amigos e parceiros na Rádio JRM e do nosso podcast Shekinah. Aqueles que semeiam em terra fértil e que contribuem para o nosso crescimento. Ouça também a nossa rádio pelo nosso site, pela Alexa e pelo nosso aplicativo e peça o seu louvor. Seja você também um dos nossos amigos e parceiros. Entre em contato conosco pelo nosso telefone. Escritório São Camilo, o contador amigo que você precisa. Um abraço para o nosso querido amigo Milton Bolacha e toda a sua equipe. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Visite hoje mesmo os nossos amigos da Óticas Carol. Mercado Itamar, aqui você compra mais. Um abraço especial para o seu Itamar, Patamara e todo o pessoal da cidade de Itaverá. A loja que você procura e o atendimento que você merece. Construmax. Um abraço aos nossos amigos Rafael e Carol e Paulo e Amanda. Cala Onda Confecções. Transforme a sua empresa com a moda corporativa e se torne referência. Queremos agradecer ao Anderson Moya e toda a sua equipe pela parceria.
Colégio Leme, conhecimento e valores que transformam o seu futuro. Um abraço para os nossos amigos, Pastor Ney e Meire. Pensou em gesso? É claro que você pensou em Tudo em Gesso LK. Um abraço pro Henrique Faria e toda a sua equipe. Você já conhece a Festeira Personalizados? Ainda não? Olha que trabalho incrível que eles fazem lá. Tudo em personalizados. Entre em contato com eles. Um grande abraço para a Laura e o Ronaldo. Seu celular tá te deixando na mão? Você precisa do Binho Celulares, assistência técnica que você merece. E lá também você garante o seu celular novo. Um abraço para o Binho, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Olha, acesse o nosso QR Code aqui para você entrar em contato com ele. Esfirra Show, especialistas em esfirras abertas e as mais deliciosas pizzas da cidade. Abração ao pastor Laércio, Priscila e toda a sua equipe. Calhas União, tudo em rufos, calhas, pingadeiras, exaustores eólicos e tudo isso em até 12 vezes no cartão. Solicite o seu orçamento. Calhas União, do Rodrigo, amigo Rodrigo Petri. Um abraço para você, meu querido. Pipocas Gourmet Dulcita. Uma variedade de pipocas doces e salgadas para sua festa e evento. Para mais informações, entre em contato com a Jaqueline. Vem pro estúdio Melo Barbershop e sinta a diferença. Seu look, nosso estilo. Quero agradecer a parceria do Abidiel. Espaço Vida Saudável Herbalife. Faça-nos uma visita na Rua São Paulo, 164 Vila Nova. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aqui no nosso vídeo. Um abraço aos nossos amigos Alaide e Heron. Você sintoniza a rede JRM. Estúdios de podcast Shekinah. Produzindo conteúdo para toda a família. Juntos somos o sistema de comunicação cristão. 24 horas levando o amor de Deus até você. Estamos de volta, pastor Rafael, viu como foi rapidinho? Opa, foi rapidinho e foi muito bom, né? Ver aí os colaboradores, os irmãos que têm abençoado aí a rádio, abençoado aí o podcast Conexão Mesa. E aí, queridos, pode voltar aqui, já falando de algumas coisas aqui legais que estão escritas aqui. O pastor Serginho, eu tive sábado lá na igreja Brasil para Cristo em Ribeirão Grande, ali perto de Capão Bonito. Muito bem recebido. Conhece lá? Já fui pregar lá na Deus Irmão. Olha que benção. E o pastor Serginho recebeu a gente que nem príncipe lá. Ele é uma benção, um amigo nosso. Ele escreveu assim, ó: é importante orar, perseverar e entender se o nosso propósito está alinhado ao propósito que Deus tem para nós. Perfeito, pastor. É isso, a gente ter um propósito, mas a gente ter a sensibilidade de entender se esse propósito é aquilo que Deus quer pra gente, né? Verdade, é fundamental. Fundamental. Também entrou aqui, escrevendo aqui a irmã Júnia. A irmã Júnia é uma irmã abençoada da nossa igreja, uma pioneira da nossa igreja. Eu posso dizer até uma liderança da nossa igreja. Ela é uma bênção. Ela escreveu assim, ó: boa noite, pastor Rafael, a paz do Senhor. Estou assistindo aqui em casa. Muito bom a gente assistir as palavras da parte de Deus. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Júnia, que Deus abençoe muito. Muita gratidão pela sua vida aí. Você é uma mulher de Deus, um exemplo para nós aí, da nossa igreja aí. Que Deus te abençoe muito. Então, pastor, voltando então ao nosso assunto, os irmãos escrevam aí, participem aí, é muito legal. Um tema importante, né? É muito legal. Quando vocês falam aí, vocês agregam muito aí na nossa conversa, no nosso bate-papo. Verdade. Então, pastor, sem mudanças não há mudanças, é uma das coisas que eu marquei. E outra coisa que eu marquei é que querer, ele é poder só quando a gente se movimenta. A gente escuta muito esse ditado, querer é poder. Mas o querer é poder só quando há uma movimentação nossa. E poder é correr também atrás. Correr atrás, se movimentar. E aí eu marquei, Verdade. assim, algumas coisas assim, pastor, interessante pra gente se posicionar para esse ano. Primeiro, oração. Oração. Sem oração, pra gente que serve a Deus, isso é conselho pra quem serve a Deus, conselho pra crente. Sem oração,
é impossível a gente viver esses sonhos, esses projetos, essas promessas de Deus. É impossível, porque a oração faz o que o pastor Serginho falou aqui, ela alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Verdade. A oração traz sensibilidade, a oração traz revelação. Porque assim, às vezes a gente fica, né, pastor? A nossa igreja, a igreja que a gente serve a Deus, são igrejas pentecostais, né? E nas igrejas pentecostais a gente acredita nos dons. A gente acredita que Deus usa, por misericórdia, homens e mulheres de Deus com profecia, revelação. E é muito bom quando a gente recebe uma profecia, uma revelação de alguém. Mas eu posso dizer que é uma sensação maravilhosa quando a gente ouve a voz de Deus no nosso coração. Nos direcionando. Nos né? direcionando, sabe? Verdade. Bom quando Deus usa o pastor Jefferson. Eu chego aqui na rádio, pastor Rafael, Deus me mostrou o senhor, Deus falou assim, glória a Deus. Mas é muito bom quando eu escuto a voz de Deus. Quando eu escuto o senhor falando comigo. E o que eu percebo hoje, pastor, não sei se o senhor vai concordar comigo, e se discordar, tem todo o direito. Eu vejo que a maior parte das pessoas não querem mais viver esse tipo de experiência com Deus, de receber a direção de Deus, porque é mais fácil receber do irmão. Na verdade, ter essa experiência pessoal com Deus. Pessoal né, com Deus, sabe? As pessoas, às vezes, esperam muito receber revelação e profecia, né? Às vezes, alguns chegam até a falar, viu, Deus não falou nada, o senhor não mostrou nada, não. Eu já vi muito. Na igreja, assim, a gente faz, às vezes, não todo culto, mas um momento de orar pelas pessoas em posição de mãos, final de culto, às vezes. Aí vem aquela fila lá, daí chega alguém, recebe a oração, daí ele olha, Deus não falou nada? E aí eu falo assim, primeiro, que se Deus falasse, a gente ia entregar, né? Se Deus falasse. Aí, verdade. E segundo, poxa vida, será que essa pessoa tem se posicionado em oração ao ponto de um dia Deus falar com ela, diretamente com ela, né, dela ter essa experiência de um dia ela pegar o microfone na igreja e falar, eu quero dar meu testemunho, eu tava orando na madrugada, eu tava orando pela manhã, e aí eu escutei uma voz, e aquela voz falou, olha, vai por aqui, toma esse caminho, toma essa direção. Não, é maravilhoso isso aí, sabe? A glória é totalmente de Deus, porque queira ou não queira, irmãos, queira ou não queira, a gente sabe que acontece isso. Deus usa pessoas por misericórdia através de um dom, como eu falei para os irmãos, profecia e revelação. Mas, às vezes, em alguns lugares, em algumas igrejas, a pessoa começa, de certa forma, a dividir a honra dela com Deus. Porque começa, fui lá no pastor Jefferson, só vou usar o pastor aqui. Ele não é assim, mas só como exemplo. Fui lá no pastor Jefferson, Deus usou a vida dele para revelar para mim. Aí chega o outro, Deus entregou tudo. Daqui a pouco, as pessoas elas estão firmadas, o coração, no pastor Jefferson. E aí, se eu tenho o pastor Jefferson, por que eu vou orar? Por que eu vou buscar Deus? Ora por mim. Se o pastor Jefferson ora por mim, se Deus usa a vida dele para revelar, se Deus usa a vida dele para me abençoar, por que eu vou buscar Deus? Então, irmãos, observe que tem muito a ver com o assunto. Alguém está falando, mas o que tem a ver com o assunto? Porque se a gente está falando de expectativa para esse ano, e a gente tem sonhos e projetos, nós precisamos melhorar a nossa vida em relação a Deus. A gente precisa orar mais. É isso aí, pastor. A gente precisa orar mais. A gente precisa, realmente a expectativa, ela faz a gente entender também, compreender, né, pastor Real? A gente tem que crescer espiritualmente. Crescer, né? Espiritualmente. A gente tem que desenvolver, né? Você ter expectativa é você entender. O que despertou a expectativa em você? Não, eu preciso ser melhor esse ano que vem. Sim, exatamente. Se eu preciso ser melhor, eu preciso fazer algo diferente. Glória a Deus. Preciso ter atitudes melhores também, né? Sim, colocar em oração. Tem coisas que a gente vai conseguir se movimentar assim com a mão, né? Tirar daqui e pôr ali. Mas tem coisa que é difícil, e aí a gente vai fazer como? No mínimo, né? Orando. Eu falei do Atos 12, os irmãos não tinham condição de ir lá e estourar a porta da prisão lá, vamos tirar na força o Pedro lá. O que eles fizeram? Vamos orar. E oraram, clamaram a Deus. Deus, ele foi e trabalhou naquela situação ao ponto de que a porta abriu sozinha, né? Primeira porta automática tá lá em Atos 12. É verdade, na verdade, a arma secreta da igreja, né, pastor? Oração. Né? Talvez depois, nos dias de hoje, o pessoal ia fazer protesto lá na frente, Facebook, Instagram. Tanta coisa, né? Vamos para rede social, vamos procurar um auxílio de um político, vamos procurar, vamos juntar recursos, tentar comprar alguém para libertar o Pedro. Não, a igreja ali não tinha apoio político, a igreja ali não tinha recurso financeiro, verdade. A igreja não tinha armas para uma peleja, a igreja ela tinha apenas o mais importante. Nós confiamos de que Deus ele pode fazer alguma coisa nessa situação. E o que a gente vai fazer? Vamos orar.
colocando em prática os primeiros fundamentos da igreja. E foi por oração. Então, irmãos, Verdade. pensando sobre expectativas para esse ano e viver sonhos, viver projetos, viver coisas sendo consolidadas, não tem pra onde correr. Tem que começar pela oração. E a oração é o que o pastor Jefferson falou aqui. Ela não pode ser um dia, não pode ser uma campanha, não pode ser um momento. Ela tem que ser cotidiana. Constante. Né? Constante, insistente, fervorosa. Alguns dias vamos receber o presente da presença de Deus, que vai tomar um ambiente, vai tomar aquele lugar, aquele sabor gostoso da oração. Tem dias que talvez a gente não vai sentir nada, mas o importante é que você persevere na oração. É isso que importa. É verdade. Tem alguma mais pergunta dos nossos internautas, nossos ouvintes, sugestão de tema? Eu tenho Mande aí. o pastor Léo chegou aqui, aí, pastor Léo. O Léo tá aí, é? Chegou Viu? o Pergunta homem. pra ele, fala quando que ele vai vir aqui. Ô, pastor Léo, quando que o senhor chega aqui para ensinar a gente aqui? Nós somos aprendizes, queremos aprender aqui do grande reverendo. Vou trazer o pastor Léo aqui, pastor. Estou combinando com ele já. Isso. Vou trazer ele pregar aqui na nossa igreja e ele vai ficar aqui pro podcast aqui. Ah, maravilha. Tem Vai pergunta? ser. Ele já fez pergunta? Ele não fez pergunta, ele falou, estou aqui aprendendo. Ele é modesto, né? Daqui a pouco vem as bravas aí. Mas Ele pode espera mandar um as pouco. bravas aí, o reverendo. Outra coisa que eu marquei, pastor, como uma importante decisão para esse ano, planejamento. Muitas pessoas, como eu estava falando no início, vivem a vida assim muito aquém, sabe? Compra, bebe, leva o filho na escola, vai para a igreja, vai trabalhar e vai vivendo. Não tem aquela a música famosa lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. e eu acho que Vai indo, né? para crente não soa bem isso. Crente tem que ter uma vida de propósito e também a gente precisa ter planejamento das coisas. É isso aí, verdade. Parar e pensar assim, poxa vida, eu preciso melhorar nisso. O que eu faço? Vou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Um objetivo, às vezes, material, por que não? Nossa, eu preciso sair do aluguel, eu preciso de uma casa própria. O que eu tenho que fazer? Eu vou por aqui, por aqui, por aqui. E vai caminhando. Preciso trocar meu carro tá velhinho, tá dando muito problema. Caminhos, planejamento, isso é sensatez. Jesus ensinou isso. Que um homem, quando ele vai construir uma casa, ele fala isso. É uma parábola muito conhecida dos irmãos. Ele fala que o homem tem que sentar e ele começa a projetar. Porque quando ele não faz isso, o que ele vira? Ele vira motivo de escárnio, de zombaria, porque ele não consegue concluir a obra. E as pessoas olham e falam assim, poxa, a vida ela começou, mas não terminou. Fica exposto, Jesus falou isso, né? Não é eu que estou falando. Então, o planejamento é muito necessário. Pastor, mas e quando as coisas fogem do planejamento? Aí entra Deus. Mas pelo menos você fez aquela estratégia de planejamento. Sim, né? aí... Ter um planejamento. Aí entra o Senhor, aí que entra o primeiro item que eu falei, que é a oração. É isso aí. O estar vivendo a vida de oração, e aí somado ao planejamento, vai fazer que quando as coisas fugirem do meu controle, Deus fala, não, agora deixa comigo, eu tô aqui. E ele fez a parte dele, né? Ele tá fazendo, que nem eu falei, o Gideão tá se movimentando, Deus cooperou. Moisés se movimentou, Deus cooperou. Verdade. E assim, a gente se movimentando, Deus vai cooperar, Deus vai nos ajudar. Outra coisa que eu escrevi aqui também, pastor, importante, isso é para crente, irmãos. É que quem tem expectativa de mudança de vida tem que mudar as suas posturas. Então, um cristão, um verdadeiro cristão, ele tem que ter uma vida de bom testemunho. É isso aí, é fundamental. É importante. fundamental. Porque, assim, existem oportunidades da gente que são perdidas porque as pessoas olham para nós e elas não conseguem encontrar Cristo na nossa vida. Essa é a verdade. E aí eu não tô falando de só oportunidade de igreja, não. Tô falando no secular. Porque as pessoas, por mais que elas não sirvam a Deus, não façam parte de uma igreja, mas às vezes quando ela vai contratar alguém, vai entregar uma posição importante para uma pessoa, ela olha o caráter, o comportamento. E aí, se ela descobre que aquela pessoa vai na igreja, congrega em determinado lugar, mas o testemunho dela não corresponde, ela fala, não, esse camarada não dá para contar. Fala que é crente, mas olha o que ele faz, olha onde ele anda, olha onde ele pisa, olha onde ele caminha. Então é muito complicado isso daí. Então, é uma das coisas para a gente superar expectativas e viver promessas, viver projetos, além de orar, de planejar, é a gente ter uma vida cristã de bom testemunho, uma vida cristã que glorifica o nome do Senhor. Isso é muito importante, né, pastor Rafael? Sim, muito importante. O pastor Andres escreveu assim, acostumamos a viver na rotina. Precisamos de planejamento, de crescimento, isso digo em todas as áreas de nossa vida. Perfeito, é isso mesmo, pastor. A gente precisa
desacostumar, não se contentar Verdade. com aquela rotina. Já tá bom. Se mexer, né? Desacostumar daquilo e se planejar pra gente obter crescimento, porque vamos falar no aspecto natural. O homem não... A gente acabou de ler Eclesiastes aqui, ó. Vamos voltar. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí olha o que ele vai falar. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. O que a gente tá vendo aqui? A gente não tá vendo só a questão dos tempos separados. A gente tá vendo progressão. Porque, ó, se nasceu, vai morrer. Mas tem um intervalo nesse tempo aí. E nesse intervalo, o que tem? Crescimento. O que nós vamos colocar e produzir nesse intervalo? Nesse intervalo, tempo, né? exatamente. A certeza que de quem nasce vai morrer, né? Dá uma mensagem boa, hein? Domingo, hein? O que você tá fazendo entre o tempo de nascer e entre o tempo de morrer? Eu tava falando isso, pastor Muito Rafael, bom. para os jovens esses dias. Eu falei para ele assim, ó. Aqui você tem um tempo, né? Todo mundo tem um tempo. Mas o que vai fazer a diferença é o que você produz dentro desse tempo. O que você colocou aí dentro, né? O que tem aqui dentro? Né? Aí eu perguntei para eles, muitos não sabiam. Eu não sei o que eu faço. Assim, ó, você precisa ter uma vida com Deus. Você tem esse tempo. O que você vai colocar aqui? Qual que é o conteúdo que você vai colocar dentro desse tempo? A gente escuta muito uma palavra assim hoje em velório chamado legado. Não sei se o senhor ouve muito isso daí. E não é legal, assim... Fala legal que alguém morreu, né? Mas assim, entendam bem o que eu tô falando. Não é, assim, satisfatório, vou melhorar a minha palavra. Quando alguém parte pra eternidade, e aí o pessoal tá tudo lá no culto fúnebre, ou ali naquele momento tá velando, e tá um falando assim, aquele camarada ali que partiu, ele me ajudou no momento assim, eu tava passando por isso, ele foi lá em casa, me deu um conselho, estendeu a mão. O outro, sabe aquele prédio lá, foi ele que construiu. Aí chega outro e fala, viu, você sabe aquele negócio lá? Ele tava lá no meio, ele participou daí. É muito legal, porque a gente começa a ouvir essas histórias e vai entendendo, poxa, essa pessoa aqui, ela usou o tempo da vida dela, ela produziu, ela trabalhou, ela caminhou, ela fez coisas, ela andou em lugares. Mas é muito ruim quando a gente chega num momento como esse e as pessoas não sabem o que falar. E as pessoas têm assim, uma ideia de que aquela pessoa viveu sem uma expressão, né? O que essa pessoa fez. Não estou falando de conquista material, irmãos, de nenhuma maneira, porque a vida não se resume a isso, mas eu estou falando de produzir coisas que alcançam outras vidas também e que principalmente glorificam o nome do Senhor. E deixa um legado. Deixa um legado, exatamente. Então, oração, planejamento, vida cristã de bom testemunho, perseverança, a gente falou aqui, volta a falar. Sem perseverança, não tem mudança de vida, não tem... É isso aí. Pode ter expectativa que for, pode fazer o plano que for, pegar o papel, a caneta, escrever. Normalmente as coisas não vão começar fáceis. No meio do caminho vai ter barreira, vai ter mais gente falando que vai dar errado do que gente falando que vai dar certo. É isso aí, vai ter mais gente para criticar do que para elogiar. Se você monta um negócio, para quem tá ouvindo aí, tem alguns aí até que já tem negócio, pode ter certeza que seus amigos não vão comprar de você. Não. Não vão te ajudar. Se você começa uma igreja, você fala, viu, mas tem tanta gente que eu conheço, eu vou chamar na minha igreja, eles não vão congregar com você, eles vão congregar com outra pessoa, mas isso não pode ser motivo pra gente parar, pra gente desistir, pra gente desanimar. Tem que perseverar, né, pastor? Perseverar, exatamente. E o último item, e talvez o mais importante, relacionamento com Deus, pastor Jefferson, eu marquei aqui. Esse é muito importante. Esse é o mais importante. Verdade. Porque, pra mim, vencer a expectativa e viver na plenitude o propósito de Deus, uma promessa de Deus, a vontade de Deus, eu não tenho como eu fazer isso sem o próprio Deus. Verdade. Porque, pensa comigo, as pessoas às vezes não agem assim, a gente age assim. Eu tenho um projeto lá, ai Deus, eu quero que o Senhor me abençoe em tal área e tal. Mas eu falo com o Senhor, eu falo com o meu amigo, eu falo com o vizinho, eu falo com uma pessoa que tem influência, eu procuro recurso. E eu não falo com aquele que pode me levar naquele lugar, naquele que falou que ia me levar, naquele que fez a promessa para mim. Verdade. Então isso é muito sério. Olha aqui, ó, Eclesiastes, vou ler mais um versículo aqui em Eclesiastes. Eu fiquei só em Eclesiastes hoje, né? Capítulo de número 9,
capítulo 8, aliás, versículo 6, ele fala assim, ó. Porque para todo propósito há um tempo e modo. Porque para todo propósito há um tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai suceder. E quem vai trazer alguma explicação? Como ele vai entender isso? O proverbista aqui, né, o sábio Salomão, ele fala uma coisa importante. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. A gente não tem. E aí, se a Bíblia está dizendo que é um tempo e modo, às vezes eu estou no tempo de Deus. Mas escute isso, é muito sério. Mas às vezes eu estou no modo errado. Verdade, isso uma e coisa esse é o que tem ponto. que ver. Às vezes é o tempo de Deus. Pastor, por que não está acontecendo na minha vida? Se Deus falou que era hoje, é esse ano, e parece que está aqui, mas não está acontecendo. Porque eu estou no tempo, mas eu estou no modo errado. Verdade. E o tempo e modo é coisas que a gente precisa alinhar. Porque tem gente que às vezes está no modo certo, mas está fora do tempo. E aí é mais fácil de resolver. Porque quando chegar o tempo de Deus, aleluia, glória a Deus. Já aconteceu. Já tá no... O que é modo? É posicionamento, é a forma da gente se ajustar em relação a Deus. Então, se eu estou no modo adequado, eu estou orando, estou buscando a Deus, eu estou planejando as coisas, estou envolvido com as coisas do Senhor, estou me relacionando com Deus, Deus vai falar assim, agora chegou o teu tempo, meu filho. Ô, glória. É bom, maravilha, né? Aí acabou. E é isso que você falou, pastor, é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente sai da posição e chega a benção e você às vezes não... E aí que é o ponto. Se ele está dizendo aqui, o proverbista, que é um tempo e modo, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, eu não posso me movimentar da maneira correta. Eu tenho que estar ali na posição. Vamos usar termos de crente que a gente usa, né? Eu tenho que estar na posição. Tem que estar na posição, porque se eu não estou na posição... um texto que eu gosto muito, que fala um pouco sobre isso, é o Daniel. O Daniel, ele foi para Babilônia, os irmãos conhecem a história, ele colocou no coração não se contaminar com o manjar do faraó. Aí, já no início ali do texto bíblico, acho que capítulo 2, capítulo 3, ele é exaltado, porque ele traz a revelação, né, do sonho do Nabucodonosor, né, ele é exaltado. Aí, o que é interessante é que quando o Nabucodonosor passa, né, ele morre, aí vem o Belsazar, ninguém tá falando de Daniel. Uma mão misteriosa aparece na parede escrevendo assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí eles ficam ali abismados, o que é isso? O que tá escrito e tal? E procura daqui, procura de lá. Aí alguém se lembra, fala, viu, tem um camarada aí no reino, vamos procurar ele é um tal de Daniel aí. E ele tá ali, basicamente, ali, se a gente pegar o texto, eu posso até achar o texto aqui para os irmãos verem que eu não tô forçando o texto, né? Porque alguém fala, o pastor tá forçando o texto. Vamos lá, vamos achar Daniel capítulo 5. E eu gosto muito desses detalhes bíblicos, ó. No capítulo 3 ele foi exaltado, ele foi colocado como príncipe e tal. Daí no capítulo 5, ó, eles estão procurando aqui, ó. Quer ver? Vamos achar aqui, irmãos. Vamos achar aqui. A rainha, tal. Aqui, versículo 12. Por quanto você achou nesse... Aqui, ó, achei. Então o rei Belsazar, versículo 9, perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. E os seus grandes estavam sobressaltados. E por quê? Porque ninguém conseguiu trazer a interpretação. Em versículo 10. Então a rainha, por causa dessas palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, falou à rainha e disse, ó rei, vive eternamente. Não turbe os teus pensamentos e não mude o teu semblante, porque há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu ele chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente, de conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi colocado à presença do rei. Então, olha que interessante, eu gosto muito desse texto. A gente estava falando de estar na posição. O Daniel teve ali em ascensão no cenário, em evidência, do lado do rei Nabucodonosor, como um conselheiro, como um príncipe. Quando Nabucodonosor morreu, Daniel saiu de cena.
Mas quando procuraram ele, o Daniel não estava desajustado. Tava na posição. O Daniel não tava ali, ó, eu tô meio engessado aí, vou falar pra você, esse negócio de interpretação faz tempo que eu não faço, não tem outro. Não, ele foi lá e quando ele chegou, não só interpretou, ele trouxe uma palavra dura pro rei. Verdade. Você foi pesado na Que não é balança, fácil, né? você foi achado em falta, e hoje o seu reino vai ser dividido. Foi lá, e tava na posição. Então, quando a gente fala de tempo e modo, é isso, pastor. Não ter relacionamento com Deus faz eu viver, às vezes, dentro do período do tempo de Deus, mas por não estar no modo certo, na maneira correta, eu perco a oportunidade de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Então, pastor, estou concluindo a minha parte aqui, a fala, né? Eu sei que a gente está partindo para o final. Você que virou o ano cheio de expectativa, de projeto, promessas de Deus. Deus, ele é fiel para fazer tudo, para cumprir sobre a tua vida, te abençoar nos seus projetos, nos seus planos, mas tem que se movimentar. Sem mudanças, não há mudança. Sem posicionamento, não há transformações. Isso aí. E se a gente não só querer, só desejar, dificilmente a gente vai chegar nessas metas assim que a gente tem no nosso coração. Então, se você tem expectativa, se posicione, vai para oração, planeje, tenha uma vida de um testemunho bom, persevera. Hoje não deu certo, amanhã vai de novo. E, por fim, priorize seu relacionamento com Deus. É esse o conselho que eu queria deixar para os irmãos aí. É verdade, é muito importante. Pastor Rafael, nós vamos dar então o nosso segundo intervalinho, daí nós vamos voltar para as considerações finais. E eu vou deixar para você pedir os inscritos agora aí. Quem está na live não está inscrito aí, Pastor Rafael vai pedir para vocês se inscrever e também compartilhar, né, Pastor Rafael? Opa, vamos lá. Posso já pedir? Já. Opa, vamos lá. Você que ainda não é inscrito ainda no canal da Rádio JRM Gospel, você tem uma oportunidade para você se inscrever e ser um abençoador também, porque quando você se inscreve, você abençoa também. Você faz o canal ser mais visível, ter mais visibilidade, mais conhecimento. E também, quando você puder, envia os links também do podcast para alguém. Você acha ali, compartilha o link, envia para alguém. E se inscreve no canal. Vamos tentar chegar nos 1.000 inscritos, né? A gente tá um número perto disso, né? Eu acho que... Tá quase 500. Quase 500, então. 480. Então, vamos tentar chegar a 500, pelo menos, e depois pular para 600, até a gente conseguir chegar numa quantidade boa de inscritos e trazer relevância, né, para esse programa. Eu não sei se de alguma forma te abençoou esse podcast, mas com certeza pode abençoar muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra, né? Não só hoje, como nos outros podcasts, podcast Shekinah, podcast CME, Shekinah Mulher, Shekinah Teens. São vários podcasts, várias programações que são transmitidas pela Rádio JRM que tem sido uma bênção e que falam de temas diferentes, de classes de pessoas diferentes e que você pode ser um abençoador. Então, se você puder se inscrever, se inscreva aí no canal, vai ser bênção demais. Confira agora nossos amigos e parceiros da Rádio JRM e do nosso podcast Shekinah. Aqueles que semeiam em terra fértil e que contribuem para o nosso crescimento. Ouça também a nossa rádio pelo nosso site, pela Alexa e pelo nosso aplicativo e peça o seu louvor. Seja você também um dos nossos amigos e parceiros. Entre em contato conosco pelo nosso telefone. Padaria Pão da Vida. Uma variedade em doces, lanches, pizzas, bolos e pães. Entre em contato com eles. Acesse o QR Code. Um grande abraço para o nosso amigo Rodrigo Ferraz. A Rádio JRM, juntamente com o podcast Shekinah, em parceria com a Casa da Pizza, sorteia para você toda terça-feira uma deliciosa pizza brotinho de chocolate. Entre em contato com eles. Grupo Renovo, seja você também um agente de renovação. Queremos agradecer ao pastor Márcio e ao pastor Fabiano. Para uma vida mais saudável, escolha o sabor da fruta, sabor da vida. Um abraço para o nosso amigo Gilmar e toda a sua família.
Estúdio Márcio Moreira, o personal das estrelas. Um abraço para os nossos amigos Márcio e Denise. Doutora Márcia Cleide Ribeiro, há mais de 20 anos atuando no direito trabalhista e previdenciário na cidade de Itapeva e toda a região. Nossa parceira aqui no Momento Cidadania, que vai ao ar toda sexta-feira na nossa programação. Neoimplantes Dr. Sérgio Tadeu Bitter, cuidando bem do seu sorriso. Um abraço ao Dr. Sérgio e toda a equipe. Gi Saboaria Artesanal, tudo feito com muito amor e carinho para você presentear quem você ama. Faça seu orçamento. Taiyo Sushi, o delivery que te faz ficar em casa. Restaurante de comida japonesa dos nossos parceiros, Sidney e Madu. Ebenezer Móveis Planejados, construindo seus sonhos. Quero mandar um abraço para o Toniel de Souza e o Nilton André. Agradecemos pela sua parceria. Kadosh Music, há mais de 14 anos oferecendo a melhor experiência com equipamento de alta performance em áudio e som. A Kadosh agora é o nosso patrocinador oficial do podcast Shekinah e da Rádio JRM. Moriá Farma, tudo em medicamentos e perfumaria. Quem ama, cuida. Por isso, nós cuidamos de você. Um grande abraço para Oriale e Michele da Moriá Farma. O Instagram é o coração do seu negócio. Quer estar em evidência? Quer aumentar os seus clientes? Quer deixar o seu Instagram profissional? Quer ser lembrado? Quer ser visto? Temos a empresa certa para você. A Creative People, com 2 anos de experiência no mercado, com 25 clientes que já confiam nesse trabalho. Quero agradecer a Letícia Silva pela parceria. Você sintoniza a rede JRM. Estúdios de podcast Shekinah. Produzindo conteúdo para toda a família. Juntos somos o Sistema de Comunicação Cristão. 24 horas levando o amor de Deus até você. Já estamos de volta, rapidinho, nosso intervalinho, né, pastor Rafael? Opa, deu tudo certo. Foi colocado aí os nossos colaboradores, o pessoal que tem ajudado aí na rádio JRM. Benção demais, pastor. Verdade. Seja um parceiro da gente aí, né? Opa, você que ainda não é parceiro, tem seu negócio aí, procure o pastor Jefferson, procure o irmãozinho. Eles vão estar aqui mostrando toda aqui a estrutura da rádio, como que vai funcionar, e vocês vão ser bênção. Vocês vão ser bênção aí para que essa programação continue. Verdade. O Rodrigo é nosso parceiro lá da padaria Pão da Vida. Rodrigo, tá com a gente, é o Rodrigão aí. O Rodrigo é parceiro maravilha. da Pão da Vida. O Rodrigo é um irmão abençoado mesmo e tá aí sendo um abençoador aqui também da rádio, né, em si, né, de todo o trabalho que está sendo feito aqui, para a glória de Deus. Pastor Rafael, quais vocês acham, agora nós estamos já encerrando, vamos para as perguntas um pouco mais que nós não marcamos. Quais são as grandes, quais são as expectativas mais recorrentes que acontece na vida das pessoas, né, dos irmãos em Cristo, na nossa vida mesmo? Porque, assim, sempre coisa nova gera uma expectativa, né? Sim. Eu vejo, assim, que quem não serve a Deus, a maior expectativa sempre está no campo material, né? Quem não serve a Deus. Sempre tem muita expectativa de ter aquisições novas, né? No caso, uma casa nova, um carro novo, ou já tem e daí quer melhorar essas coisas, uma reforma, ou uma viagem. São expectativas que um ano novo traz. Esse ano eu não viajei, mas o ano que vem eu vou viajar, vou para aquele lugar que é o meu sonho. Quem serve a Deus também tem essas expectativas também. E não tem nada de errado em ter essas expectativas, deixar bem claro para os irmãos. Mas quem serve a Deus tem muita expectativa ao nível do trabalho mesmo, na igreja mesmo, assim. Trabalho na fé. Sonha, poxa vida, eu quero ser um pregador, quero ser um pastor, quero ser uma missionária, eu quero cantar, quero tocar. E assim, são boas expectativas.
Só que, como eu falei no início, né? Se a gente só ficar na expectativa, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e essas coisas elas acabam não sendo concretizadas na nossa vida, né? Verdade, viu? Zaqueu tinha uma expectativa, né? Qual era a expectativa dele? Ele queria Era conhecer Jesus, conhecer mas Jesus. e não subiu no pé de figueira para ver. É, muito, muito bem colocado. Ótimo exemplo. A expectativa era conhecer Jesus, ver Jesus, mas havia um preço. Houve um preço, né? Pela sua pequena estatura, se ele não toma esse caminho de subir pela figueira, provavelmente ele não viria Jesus. Ele não teria esse destaque bíblico que tem. Verdade. Talvez você precise assim, mas as pessoas vão ver eu subir nesse pé de figueira aí. Então, imagina. É, né? Pastor Rafael, qual a sua expectativa ministerial para esse 2025? Eu tô com boas expectativas. Aí é assim, aí é benção. Boas expectativas. Bom. O meu coração para esse início de ano tá muito, muito feliz, assim. A gente passou algumas dificuldades, assim, no decorrer desses últimos anos, mas talvez esses 12 dias de clamor trouxe, assim, muita alegria no meu coração. Benção. De crer que esse ano a gente vai ganhar. A minha maior expectativa é ganhar gente nova para a igreja, batizar pessoas. Uma coisa que eu trago muito esse peso no meu coração. Quando passa um ano e você pega lá o relatório de quantas pessoas você viu descendo as águas do batismo, embora esse poder não está na minha mão, quem convence é o Espírito Santo, mas é triste quando passa um ano e você vê poucas pessoas, uma lista pequena. Então a gente tem expectativa de ter uma lista grande no final de ano, de pessoas que vão se converter, vão vir para Jesus. Expectativa também de construção, a gente está sonhando em construir um prédio novo, e a gente está pensando muito nesse ano a gente começar a mexer nesse prédio novo. Então, as expectativas são muito boas, mas eu sei também que tudo que eu falei serve muito para mim. Essas coisas só vão sair do papel se eu me movimentar para essas coisas. Eu tô falando e também a igreja, né? Que soma junto com a gente nesses projetos, né? Que não é um projeto meu, é um projeto para a igreja, o Brasil para Cristo. Então, a gente tem muita expectativa para esse ano, pastor. Verdade. Pastor Rafael, quais são as suas considerações finais? Minhas considerações finais é gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos que participaram, né? Gratidão à vida do pastor Jefferson, que nos dá essa oportunidade de poder aqui falar, a gente poder estar aqui nessa mesa e poder transmitir alguma coisa de Deus para o coração de alguém. E também, como uma palavra final, entenda uma coisa, irmãos. Tem um ditado que fala que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas não é verdade essa frase. A gente recebe bastante conselho de graça, que é bom, e a gente peca em não ouvir esses conselhos. Então, não presta atenção. Não presta atenção. Então, meu objetivo aqui não é ser dono da verdade, não é querer falar que a gente sabe tudo. Pelo contrário, a gente fala as coisas e a maioria das coisas a gente tá falando pra gente mesmo, né? A gente é alcançado, né? E aí a gente é alcançado por isso. Mas os conselhos são bons, irmãos. Realmente, se a gente orar, se a gente perseverar, se a gente se planejar, se a gente viver relacionamento com Deus, se a gente tiver um bom testemunho, não tem como dar errado. A gente vai terminar muito melhor o 2025 em relação do que terminamos o 2024. Verdade. Pastor Rafael, quarta-feira que vem você não vai estar com a gente. Não vou estar aqui, mas vai ter programa. Vai ter um convidado, um casal abençoado. Glória a Deus. Vinícius Christian e a sua esposa, que é o baterista. Conhece ele? Vinícius, conheço do podcast aqui. Conhece ele? Conheço do podcast, que de ter visto já. Vai ser um tema forte. O louvor na atualidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Mas na próxima quarta-feira você vai estar com a gente, Daí, na outra, a gente já tá aqui. E aí, se os irmãos quiserem já deixar tema, sugestão aqui, a gente vai ficar muito feliz, hein? Verdade. Pastor Rafael, para nós é uma alegria, uma satisfação imensa rever você aí. Ficou um tempinho sem nós ver. Tá dividindo esse tempo, essa mesa com você, aprendendo a cada dia mais. Imagina. Eu fico muito feliz de você ter abraçado essa causa com a gente. Glória aí. a Deus, pastor. E vamos somar as forças, né? Vamos que vamos. Vamos para esse 2025 aí. Eu creio que Deus tem coisas novas, tem coisas boas pra gente. Eu sei que é um início de ano aí, onde Deus vai fazer muita coisa. Vamos ver o que escreveram aqui, ó. Tem mensagens aí dos nossos internautas? O pastor Léo escreveu abração, pastores. Escreveu também a coisa certa no tempo errado se torna uma coisa errada. O irmão Rodrigo escreveu, foi benção o programa de hoje. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Rodrigo. E o Moisés escreveu, puxa vida, quanto tempo não ouvi o pastor. Abraço, pastor Rafael. Moisés é de Botucatu. Moisés foi ovelha da gente ali na Vila Antártica. Ali. Uma benção. Deus abençoe, Moisés. Verdade.
Abençoe, gente boa demais. Esse Rodrigo que você falou é da padaria. É da padaria. Que é... Eu não estou interagindo, irmãos, com vocês, porque eu estou fazendo a técnica aqui pelo celular, então eu não posso sair para responder, senão o aplicativo sai, deu uma travada, aquela hora ali, você viu que ficou só na terceira, né? Ainda estamos se adaptando aqui. Pastor Rafael, Deus abençoe vocês, então. Deus Amém. abençoe os internautas também. Pastor Leonardo, Rodrigo, todos que estão aí com Amém. a gente. Faz parte da nossa família, né, Pastor Faz Rafael? parte da mesa, né? Verdade. Tá na mesa A aqui gente também. fica feliz desse povo ter sede e estar acompanhando com a gente, porque nós fazemos aqui com tudo, com muito amor e carinho para alcançar eles, né, Glória a pastor? Deus, é verdade. A gente faz com muita dedicação, amor, carinho, respeito pelos irmãos. A gente sabe de que existem assuntos que a gente não vai conseguir falar tudo, saber tudo, mas aquilo que a gente conseguir trazer, que seja uma bênção para o coração dos irmãos, a gente está aqui à disposição. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Até quarta-feira que vem. Pastor Rafael até na quarta-feira, dia 29. 29, está aqui de novo. Junto com a gente aí, Pastor Rafael. Deus abençoe, tá? Amém. Bom descanso para todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Podcast Conexão Mesa. Sempre trazendo um tema de mesa, abordando temas importantes e relevantes para os dias atuais. Glória a Deus. Bom descanso para vocês. Até quarta-feira que vem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.